Resolução Normativa número 01, de 6 de abril de 2001. Estrutura conceitual básica das técnicas de controle no sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Técnicas de controle. As atividades a cargo do sistema de controle interno do Poder Executivo são exercidas mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, as quais constituem-se no conjunto de processos que viabilizam o alcance dos macros objetivos do sistema, sendo divididas em auditoria e fiscalização. Conceito de auditoria: conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, importante técnica de controle do Estado na busca da melhor alocação de seus recursos, principalmente antecipando-se às ocorrências, desperdício, negligência e omissão, buscando garantir o resultado pretendido, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos. Exercido nos meandros da máquina pública, em todas as unidades e entidades públicas federais, observando os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas do governo e à gestão. Cabe ao Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da técnica de auditoria, dentre outras atividades, realizar auditoria sobre a gestão de recursos públicos federais, sob responsabilidade dos órgãos públicos e privados. Apurar os atos e fatos inquinados de ilegais ou de irregularidades praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela contabilidade para os providenciais cabíveis. Classifique-se a auditoria em 5 tipos, sendo ela de avaliação de gestão, de acompanhamento de gestão, contábil, operacional ou auditoria especial. A auditoria de gestão objetivo é emitir opinião com vista a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação do dinheiro público e na guarda ou administração de valores em outros bens da União ou a ela confiados, compreendendo, entre outros, os seguintes aspectos: examinar das peças que instruem os processos de tomada de prestação de contas, exame de documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos, verificar da eficiência do sistema de controle administrativo e contábil. A auditoria do acompanhamento da gestão é realizada ao longo do processo da gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e efeitos potenciais positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias econômicas existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional. A auditoria contábil, que compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de informações e confirmações, mediante procedimentos específicos pertinentes ao controle do patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto. Objetivam obter o elemento comprobatório suficiente que permite opinar se os registros contábeis forem efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações deles originais refletem adequadamente, em seus aspectos mais relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. Tem por objeto também verificar a efetividade e a aplicação dos recursos externos, oriundos de agentes financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades públicas, executoras de projetos celebrados com aqueles organismos, com vistas a emitir opinião sobre a adequação e a fidedignidade das demonstrações financeiras. A auditoria operacional consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da administração pública federal.
com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto ao aspecto da eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e nos resultados, por meio de recomendações que visem aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e aumentar a responsabilidade gerencial. Esse tipo de procedimento auditorial consiste numa atividade de assessoramento ao gestor público, com vista a aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvidos de uma forma tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus programas governamentais e sistemas informatizados. Auditoria especial. Objetivo: o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender a determinação expressa da autoridade competente. Classifica nesse tipo os demais trabalhos auditoriais não inseridos em outras classes de atividades. A auditoria será executada em 3 formas: direta, indireta e simplificada. A auditoria executada de forma direta trata-se das atividades de auditoria executadas diretamente por servidores em exercício nos órgãos e unidades do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, sendo subdivididas em centralizada, descentralizada e integrada. Centralizada é a auditoria executada exclusivamente por servidores em exercício nos órgãos central ou setoriais do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal. Descentralizada é executada exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais. E integrada é quando executada conjuntamente por servidores dos órgãos central e regional do Poder Executivo. A auditoria executada de forma indireta trata-se da atividade de auditoria executada com a participação dos servidores não lotados nos órgãos e unidades do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, que desempenham atividades de auditoria em quaisquer unidades da Administração Pública Federal ou entidade privada, sendo divididas em compartilhada ou terceirizada. A auditoria indireta compartilhada é coordenada pelo Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal com auxílio de órgãos ou instituições públicas ou privadas. E a auditoria indireta terceirizada é executada por instituições privadas, ou seja, pelas denominadas empresas de auditoria externa. Já a auditoria executada de forma simplificada trata-se das atividades de auditoria realizada por servidores em exercícios nos órgãos central, setoriais, unidades regionais ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, sob informações obtidas por meio do exame de processos e por meio eletrônico, específicos da unidade ou entidades federais, cujo benefício não justifica o deslocamento de uma equipe para o órgão. Essa forma de execução de auditoria pressupõe a utilização de indicadores de desempenho que fundamentam a opinião do agente, executor das ações do controle. Os procedimentos técnicos de auditoria constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. É o conjunto de verificações e averiguações previsto num programa de auditoria que permite obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação e à fundamentação de opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. As técnicas de auditoria é o conjunto de processos e ferramentas operacionais de que serve o controle para a obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para a conclusão dos trabalhos. É necessário observar a finalidade específica de cada técnica auditorial, com vista a evitar a aplicação de técnicas inadequadas, a execução de exames desnecessários e desperdício de recursos humanos e tempo. A fiscalização
é uma técnica de controle que visa a comprovar se o objeto dos programas do governo existe, corresponde às especificações estabelecidas e atende às necessidades para as quais foi definido e guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes. Cabe fiscalizar a aplicação do conjunto de procedimentos capazes de permitir o exame dos atos da administração pública, visando avaliar a execução de políticas públicas pelo produto, atuando sobre o resultado efetivo dos programas do governo federal. Cabe ao sistema do controle interno do Poder Executivo Federal, por intermédio da técnica de fiscalização, dentre outras atividades, fiscalizar e avaliar a execução dos programas do governo e aferir a adequação do mecanismo do controle social sobre os programas contemplados com recursos oriundos do orçamento da União. A finalidade básica da fiscalização é avaliar a execução dos programas do governo elencados ou não nos orçamentos da União e no plano plurianual. A fiscalização pode ser executada em duas formas, direta e indireta. A fiscalização executada de forma direta trata-se das atividades de fiscalização executadas diretamente por servidores em exercício nos órgãos e unidades do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, sendo subdivididas em centralizadas, que são executadas exclusivamente por servidores em exercício no órgão central ou setoriais do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, ou então descentralizada, executadas exclusivamente por servidores em exercício nas unidades regionais ou setoriais do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal, ou então em integrada, que são executadas conjuntamente por servidores em exercício no órgão central, setorial, em unidades regionais e setoriais do Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal. Já as fiscalizações executadas de forma indireta trata-se das atividades de fiscalização executadas com participação de servidores não lotados nos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, que desempenham atividades de fiscalização em quaisquer instituições da administração pública federal ou entidade privada, sendo divididas em compartilhada, que são coordenadas pelo Sistema do Controle Interno do Poder Executivo Federal com auxílio de órgãos e instituições públicas ou privadas, ou então são terceirizadas, que são executadas por organização não governamental ou por empresas privadas que desenvolvem atividades de fiscalização. Os procedimentos e as técnicas de fiscalização constituem-se em investigações técnicas que, tomadas em conjunto, permitem a formação fundamentada da opinião por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo. São um conjunto de verificações e averiguações previstos no programa de fiscalização, que permitem obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações necessárias à formulação e fundamentação da opinião por parte do sistema. As técnicas de fiscalização são um conjunto de ferramentas e processos operacionais. Existem inúmeras classificações e formas de apresentação das técnicas de fiscalização. Serão agrupadas nos tipos básicos seguintes: indagação escrita ou oral, sendo que são o uso de entrevistas junto ao pessoal da unidade fiscalizada para obtenção de dados e informações. Análise documental, que seria exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos. Conferências de cálculos, confirmação externa, correlação de informações obtidas, inspeção física, observação das atividades e condições, testes laboratoriais e exame dos registros.